Eu queria que você comentasse sobre o chip que colocaram em você. Tá, vamos Explica detalhadamente como você... Eu parei nesse assunto e a gente entrou em outro, né? É porque você falou que o seu chip te curou da necessidade de carne. Sim. Eu já tive várias curas através desses seres. Isso eu posso falar com propriedade, bater aqui na mesa, porque eu sei o que eu senti e eu sei o que eu passei. Na verdade, no começo, antes do chip, antes disso tudo, quando eu falei que eu estava me conectando com esses seres, aos poucos vinha aqueles pacotes de informações que eu falei. E eu tinha muitos problemas naquela época. Não só emocionais, mentais, como físicos também. E aos poucos, às vezes, quando esses pacotes de informações vinham, eu sentia que, de alguma forma, o meu corpo, ele mudava. Eu sentia alguns sintomas físicos. Por exemplo, às vezes vinha um pacote de informação muito forte que eu tinha alguns hábitos diferentes do que era o normal. Por exemplo, eu não conseguia mais... Eu tinha vontade de me exercitar mais, por exemplo. Eu não conseguia mais... uma coisa besta assim, que aconteceu bastante pra mim. Eu não conseguia mais sentar com as portas atrás de mim, assim. Me dava uma agonia. Eu tinha que sentar de frente pras portas. Eu comecei a ter atitudes que não eram atitudes minhas, não eram comuns. E vinha involuntariamente. Além de gostos também muito diferentes. Gostos principalmente musicais. Eu lembro que eu comecei até a escutar um pouco mais de música clássica ou mantras. Eu comecei a mudar os gostos musicais. Eu sempre gostei de rock, Pearl Jam, essas coisas. E aos poucos eu fui me afastando disso. Involuntariamente, não foi alguma coisa que eu quis. E eu comecei a ver também essas mudanças de hábitos. Uma das primeiras curas que eu obtive com esses seres foi a minha pressão alta. Eu sempre tive problema de pressão alta. Minha avó faleceu disso. Então é meio que genético pra mim. Pra você ter ideia, eu tinha 18, 19 anos, minha pressão era 19/8. Era altíssima, né? E aí os médicos falaram, nossa, você tá com uma pressão de um senhor idoso já. Tanto que eu tomei Ara2H, talvez quem conheça sabe, que é um remédio pra você fazer mais xixi e tudo mais, né? Porque aí você vai abaixando a pressão. E simplesmente a minha pressão adequou. Do nada, ela ficou estabilizada. Simplesmente estabilizada. Depois que eu comecei a ter esse contato com esses seres. Um outro sintoma que eu tive foi uma sinusite crônica que eu tinha. Eu fui já testado com sinusite crônica, então eu era alérgico a simplesmente tudo. Tanto que eu ia estar aqui, já ia me trazer alergia por ter muitos objetos. Isso eu ia ficar com rinite estritamente atacado, porque eu era tão viciado que eu ia 3 horas da manhã comprar Neosoro na farmácia se eu não tivesse mais Neosoro. Porque todos os dias eu tinha isso. E simplesmente desapareceu. Não é um negócio que eu fui tratando com médico, não, desapareceu do dia pra noite. Tum. A questão do chip foi essa questão da alimentar. Depois que eu fiz a solicitação do chip, aos poucos, né, eu não identifiquei nada. Quando eu fiz o exame, eu identifiquei que teve essa mudança. E aí eu tentei fazer solicitação de outros chips. Por exemplo, chip de integração de conhecimento. Dá pra você pedir várias possibilidades. Eu pedi um chip de integração de conhecimento que foi um que eu vi dentro de um blog de um cara que pediu. Ele falou que depois que ele pediu esse chip, ele conseguia, além dos estudos físicos, a leitura e tudo mais ficar muito mais otimizada, ele conseguia acessar bibliotecas astrais. Através de viagens astrais, ele ia para locais para estudo. Onde ele encontrava outras pessoas, obviamente que ele não conhecia as pessoas, mas que estavam ali para estudo. E ele, enquanto dormia, ele estudava. E ele começou a ter um crescimento. Foi um amigo meu, mas já de muito tempo. Eu não vou falar o nome dele aqui, que é meio chato, mas eu falo em off. Não é. Podia ser o Saulo Calderon. Não, eu conheço o Saulo, também é meu amigo, mas não foi ele, tá? Eu não vou falar o nome dele. Tanto que ele até saiu, ele começou esse projeto comigo e ele até saiu e tal. Mas em off eu posso falar. E entre outros relatos, né? E eu pedi esse chip, tá? E eu tive alguns sonhos, eu tive algumas projeções astrais, eu também já treinei muito projeção astral e tudo mais. Eu tive alguns sonhos onde eu estava... Eu lembro que um dos sonhos foi muito interessante. Eu estava dentro de uma nave, de fato. Essa nave, ela tinha uma sala, assim, gigantesca, só que toda de metal. Não sei se era de fato um metal, mas era aquela cor de metal, sabe? Prateado. Sim. Isso. Tinha uma sala gigantesca, ela era meio oval, a sala, assim. Tinha 2 portas, uma na ponta, uma outra na outra ponta. E no meio dessa sala tinha uma tela que se propagava do nada, assim, simplesmente se propagava. E aí depois eu pesquisei e falavam que era uma tela de cristal líquido. Mas isso eu não posso falar que de fato mas eu sei que essa tela se propagava.
E existia como se fosse umas cadeiras dessa mesma cor prateada que ficavam... como que eu falo? Elas não apoiavam no chão. Elas ficavam flutuando. Levitando. Isso, levitando. Elas ficavam Sim. flutuantes ali. E tinham vários seres sentados ali. Não só humanos. Tinham seres reptilianos, por exemplo. Tinha arcturianos, tinha serianos, tinha felinos. Vários seres sentados. E um desses sonhos, não só um, acho que 2 ou 3 sonhos eu já tive, sentado neste lugar. Eu chegava, entrava na sala, sentava neste lugar e ficava vendo nesse cristal líquido. E nesse cristal líquido eu lembro que passava várias formas, imagens desconexas. Às vezes passava imagens de galáxias, às vezes passava imagem de formas que eu posso até desenhar assim, mas não tinha uma forma que a gente conhece, um polígono simétrico, digamos assim. Eram rabiscos assim, cores diferentes e passavam isso várias vezes, repetidamente. E o que eu senti depois? Que eu tive um avanço absurdo nos meus estudos. Absurdo. Coisas que eu não sabia o que é. Por exemplo, as pessoas às vezes me perguntavam coisas que eu não tinha estudado. Mas de repente vinha uma informação ali que eu não sei de onde, parece que eu estava resgatando de algum lugar. Eu começava a falar aquilo. Tranquilamente. E aí depois eu comecei a pesquisar em literaturas, por exemplo, até mesmo um dos livros da Bárbara Brennan, que eu trouxe aqui. Eu lembro que eu falei algumas coisas para pessoas que depois que eu fui ler o livro, que eu tenho acesso ao livro, sei lá, meses depois que eu fui ler o livro, eu falei, nossa, é a mesma informação que eu passei daquela vez. Como que eu sabia dessa informação se eu nunca tinha lido ela antes? Então, essas coisas começaram a acontecer. Que foi quando eu fiz a solicitação de chips de conhecimento, tá? Então, existem várias maneiras de você pedir chips. Tipo, por exemplo, eu também pedi um de conexão, igual o da Mônica. Mas esse eu acho que eu não recebi ainda, não. Porque a conexão não é daqui pra lá, é sempre de lá pra cá. Então, ela vem involuntariamente, entendeu? Vem muito, assim... Por exemplo, eu já recebi canalização, por exemplo, quando eu fiz um trabalho... Eu lembro até hoje. Foi uma menina, a gente tava voltando, não sei, de algum interior que eu fui fazer um trabalho. E eu voltando, uma menina me chamou. Só que antes dela me chamar, me veio um pacote de informação assim. Você vai ajudar essa menina e você vai falar tudo pra ela que a gente te falar. E aí eu... li o que a menina tinha me escrito lá no Instagram, e ela tinha falado que o pai dela tinha falecido de Covid. E que a família não entendeu, porque não conseguiu se despedir e tudo mais, mas que queria fazer um atendimento. Eu falei, tudo bem, vamos fazer um atendimento, tranquilo. Já marquei ela para outro dia. E aí eu fiz o atendimento normal e tudo mais. No final do atendimento aconteceu uma coisa muito estranha. Porque eu comecei a sentir uma sensação como se fosse uma sonolência. Como se fosse uma sonolência e tal, comecei a ficar meio mole e tal. E aí começou a me vir um monte de palavras quase que aleatórias, assim, quando vem essas palavras, eu não consigo meio que raciocinar o que tá passando, eu só começo a escrever. E eu escrevi ali, esse conjunto de palavras, depois eu peguei e aí só veio a informação, você tem que ler pra ela, né? E não veio assim, você tem que ler pra ela, só veio assim, leia. Vem palavras muito cruas, pelo menos pra mim vem assim, palavras muito cruas, sentidos e informações muito cruas. Tudo bem, e eu li isso pra ela. E tinha informações ali que era impossível saber. Tinha informações do pai dela, do apelido do pai dela, de como o pai dela chamava eles, de coisas ali que não tinha como eu saber. E eu passei isso pra ela e fez um bem danado pra família. Então, assim, pra gente entender que a comunicação nunca é daqui pra lá, quando a gente quer. Porque a gente... Eu lembro que quando começou a pandemia, um monte de gente falou assim, Renan, o que os arcturianos acham disso? Renan, o que os arcturianos falam sobre isso? Renan, o que os arcturianos falam sobre... Eu não sei, porque numa conexão não é daqui pra lá, é de lá pra cá. Quando houver a necessidade de enviar uma informação, a gente envia. Assim como eu já fiz várias canalizações que tem lá no meu Instagram, canalizações abertas, pra pessoas fazerem. A gente chama até mesmo isso de decretos. Eu já fiz algumas canalizações de decretos, que é como se fosse um mantra, mas em português, digamos assim, que é todo um procedimento ali com as palavras que vão gerar uma frequência pra fazer um fim ali, algum procedimento espiritual com a pessoa. Então, decretos para a pessoa fazer, por exemplo, antes de uma cirurgia física, a pessoa faz um decreto ali para que aquilo blinde o corpo dela, obviamente, de algum ataque espiritual. Processos, por exemplo, decretos, por exemplo, de acesso, de elevar sua vibração, de se conectar melhor, decretos para se conectar com seres multidimensionais. Então, muitos decretos já vieram através de canalizações. Então, mas sempre de lá para cá, e nunca daqui para lá. Tá?